Fala galera, estamos aqui com mais uma transmissão do canal O Evangelho Não Falado e hoje traremos um tema muito especial para o coração de vocês. O tema é como vencer as tentações da carne. Não é não, James? É isso aí. E como diz, vamos iniciar com uma mensagem da palavra de Deus aqui, lá na carta aos Gálatas, Marcos, que diz assim, capítulo 5, o versículo 16 e versículo 17, assim diz a palavra do Senhor. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, Marcos, quando Cristo ele nos chama, temos a tendência a imaginar de que algumas coisas nas nossas vidas nós não conseguiremos nos libertar e não conseguiremos se sair vitorioso. Mas a gente entende que a palavra de Deus ela vai nos ensinar muitas coisas, que Cristo ele teve vitória sobre a tentação. Isso quer dizer o quê? Que nós também podemos ter essa vitória. Amém, Marcos? O que tu acha a respeito disso? Não, isso é verdade. E há pontos fundamentais para que nós venhamos evitar com que a carne muitas vezes nos vença, não é isso? Mas, Marcos, por exemplo, às vezes as pessoas elas pensam que existe um passinho mágico, né? Eu vou seguir esse ponto e vou alcançar a vitória. Mas será que é isso? Uma varinha de cordão vai chegar, pronto, sumiu, você tá 100%, sem pecado, sem nada. Fica ligado aí que nós iremos passar para você, não uma mágica para que você possa vencer a carne, mas sim de como você pode vencer a carne. Amém. A gente vai pregar tua verdade, a gente vai pregar a santidade, a gente vai provar. Então vamos lá, James. O primeiro ponto que nós devemos focar a cada dia é reconhecer a nossa fraqueza. Fraqueza? Exatamente. Nós devemos a cada dia reconhecer que nós temos uma fraqueza. O Senhor Jesus, ele relatou aos seus discípulos que nós devemos, ele ensinou, na verdade, aos seus discípulos, vigiai e orai, porque o pecado jaz à porta. O pecado está todos os dias à porta, batendo, querendo entrar. Então nós devemos a cada dia fechar as brechas. Jesus disse, vigiai e orai, porque nós estamos à mercê do pecado. Então nós devemos nos precaver, James. De que forma? Orando, fechando as brechas, pedindo com que Deus nos fortaleça, com que Deus nos dê força para que a cada dia nós venhamos vencer. Porque Jesus também nos ensina que o espírito é forte, mas a carne é fraca. Então nós devemos ter ciência disso, que sim, o espírito ele é forte, mas a carne é muito fraca. O segundo ponto, não faça da fraqueza da carne uma desculpa para pecar. Muitas pessoas usam isso como desculpa. Poxa, a carne é fraca, eu pequei porque eu fui fraco, a carne é fraca, é assim mesmo. As pessoas usam como desculpa, mas James, Deus nos ensinou que se nós vigiarmos, se nós orarmos, o nosso espírito vai ser fortalecido e ele vai vencer a carne. Então não há desculpa, você não pode chegar diante de Deus e dar essa desculpa de que a carne é fraca, eu pequei, foi um erro, isso não vai acontecer, aí vai lá e repete. James, e o terceiro ponto é que a vitória contra as tentações é uma parceria que nós fazemos diretamente com Deus. Deus ele nos ensina a vigiar, sabe, para que aquilo que vai vir, o pecado que, como eu disse, jaz à porta e bate, nós devemos vigiar, mas orar é uma prática que nós devemos ter dia a dia com Deus, porque através da oração Ele vai nos dar as ferramentas necessárias para vencer os pecados, para não cair nos pecados, para não cair nas tentações da carne e aí sim fortalecer o nosso espírito. Você concorda, meu amigo? Concordo. Tanto que, como você falou sobre a questão de precisamos vigiar e precisamos orar. Verdade. E um outro ponto que nós podemos abordar aqui, Marcos, é que precisamos fazer a nossa parte. Porque não adianta eu orar, confiar que Deus ele vai me ajudar, que Deus ele vai me dar vitória sobre uma tentação, sobre uma fraqueza que eu tenho, Marcos, se eu não agir, certo? Por exemplo, como assim? De repente existem pessoas que são viciadas ou estão na luta contra a pornografia, contra a imoralidade sexual, enfim. E ela muitas vezes ela não tem uma ação efetiva em relação a essas situações. Em que sentido? Elas não combatem, ou seja, ela é fraca nisso, mas ela não se afasta disso. E a palavra de Deus diz que nós temos que nos afastar de toda a aparência do mal. Se de repente isso é o que vai chamar a atenção, Marcos, então nós precisamos entender que precisamos agir, confiar em Deus, mas também agir. Como assim?
dizer não para o pecado. Amém. Porque, como foi falado, precisamos reconhecer que nós somos fracos, que somos pecadores, que precisamos da ajuda divina. De fato. Reconhecer que não precisamos, não podemos usar da nossa fraqueza, da carne, como desculpa para poder pecar mais. Exatamente. E um outro ponto, precisamos vigiar e orar, fazer a nossa parte. E uma pergunta que eu faço: será, Marcos, que Deus ele fará a parte dele? Uma vez que nós confiamos no Senhor, uma vez, Marcos, que nós entregamos a Ele essa situação, esse problema, Ele vai intervir, Ele vai nos ajudar. Sabe por quê, Marcos? Porque lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz que não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Ou seja, Marcos, Deus ele limita a tentação ao nível de que você possa vencer, Marcos. Então é sinal que Ele não vai permitir com que algo como isso venha sobre mim de tal maneira que eu não suporte. Exatamente. Ele vai permitir até um certo ponto no qual eu possa suportar. Desde que eu esteja confiando nele e vigiando, fazendo a minha parte. Por quê? Porque eu preciso dar o primeiro passo, Marcos. Certo. Eu preciso, porque o Deus ele é o mais interessado em nos ajudar Nos a vencer. sempre, porque Ele quer que nós, você que está nos ouvindo aí, talvez você tenha enfrentado situações que não consiga vencer. Mas eu quero dizer para você, se você confiar em Deus, dê o seu primeiro passo. Sim, eu quero vencer, eu quero passar por isso, eu conseguirei através de Cristo Jesus, porque em todas essas coisas, Marcos, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Então, o interessante de tudo é isso, que nós precisamos vencer, precisamos vivenciar, sabe, o sobrenatural de Deus. O que é o sobrenatural? É vencer dia a dia, é suportar a tentação, é confiar em Deus. E o interessante, Marcos, não podemos desistir. Amém. Sabe qual é o problema, Marcos? Talvez, já aconteceu com você, talvez você tenha lutado uma vez, tenha lutado duas, tenha perdido uma, perdido duas, vencido e perdido. Quero dizer para você, não desista. Não desista, porque muitas vezes é isso que o inimigo ele quer de você, que você desista, que você entregue os pontos, que você não confie em Deus, e ele vai colocar na tua mente. Mas eu quero dizer para você que Deus ele é com você. Amém. Que Deus ele quer sim, ele quer transformar as nossas vidas, ele quer fazer de nós imagem e semelhança dele. Como o apóstolo Paulo fala lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele fala: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Aí eu digo assim, Marcos, ele era um ser humano semelhante a você que está ouvindo, mas ele foi vencedor porque ele confiou em Cristo. Tanto que ele diz lá em Romanos 7,19: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Então essa palavra fica guardada no coração de você. Amém. Então que Deus possa abençoar poderosamente a vida de vocês. Hoje nós tivemos a certeza de que há sim uma saída para que nós venhamos fortalecer mais o nosso espírito e derrubar a nossa carne, vencer as tentações da carne. Deus ele nos mostra isso na sua palavra. Deus ele nos dá a convicção da vitória que nós podemos obter ao buscá-lo. Amém? Que você possa se inscrever no nosso canal, que você possa nos ajudar a propagar a mensagem do Evangelho, compartilhando essa mensagem no Facebook, no Instagram, no Twitter, que você possa apresentar esse trabalho para os seus parentes, seus amigos, para as pessoas que você vê que têm necessidade de ouvir mais do amor de Deus, de conhecer mais do amor misericordioso de Deus para a sua vida. Amém, James? Amém. Então, agradecemos desde já pela força, compartilhe como o Marcos falou, nos ajude, porque o propósito real desse canal, desses vídeos, é justamente alcançar as pessoas que precisam de força. Talvez você que esteja ouvindo essa mensagem, essa palavra, eu creio que você obterá vitória se você confiar no Senhor e vencerá a carne. Não satisfaça o desejo da carne, mas deixe que o Espírito de Deus guie teus passos. Amém? Muito obrigado. Semana que vem estaremos abordando um outro tema, e esse tema é Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O que ele faz? Então, na semana que vem estaremos postando esse vídeo, e que Deus abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado, tchau, tchau. Até Deus a próxima. abençoe.